Boa noite a todas. Obrigada por vocês terem aceitado o convite. Hoje, meu nome é Ângela, né? Eu não sei se todas me conhecem, acho que sim, né? Eu sou consultora de bem-estar da doTERRA e eu me propus a fazer essa apresentação para vocês hoje, né? Dentro dessa formação continuada. E hoje nós vamos falar sobre os óleos essenciais na saúde bucal. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente começar. Meu nome ficou com letra minúscula, né? Mas tudo bem. Então, os óleos essenciais para a saúde bucal. Okay. Bom, a saúde bucal, ela não diz respeito apenas à aparência, né? Às vezes, quando a gente fala desse assunto, as pessoas pensam apenas na questão da aparência. Ah, se o dente é branco, se o dente é amarelado, se está com mancha. Mas ele impacta também em outras funções do nosso organismo. Então, os nossos dentes, né, eles têm que estar bem cuidados, não só por questões estéticas, mas também por questões de saúde, né? Então, se a gente mantém a nossa higiene bucal em dia, a gente evita, né, problemas, desconfortos, né? E até uma questão econômica, né? Porque sai muito mais barato você cuidar no dia a dia, manter uma saúde bucal adequada, do que você gastar, né, com dentista, com tratamentos, né, que daí são muito mais caros. E como que a gente faz, então, para manter, né, no dia a dia, manter a nossa higiene, né, adequada? Então, a gente tem ali que usar o kit básico, né, que é o creme dental, a escova de dentes e o fio dental, né? Então, a gente teria que usar esse kit, né, pelo menos 3 vezes ao dia, né, ou após cada refeição. Seria o ideal, né? Claro que se puder fazer isso mais vezes, melhor ainda, né? Mas na correria do dia a dia, se a gente consegue manter essas 3 escovações diárias, a gente já está no caminho. Apesar da gente saber, né, que isso que é o certo, né? A última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, né, IBGE, em 2019, apontou que somente 63% da população do país utiliza esses 3 itens durante a higienização da boca. Então, parece uma coisa assim que é surreal, né? A gente pensar que a gente tem uma grande parcela da população que não utiliza escova dental, creme dental e o fio dental, ou às vezes usa um só e não usa outro, né? Esse dado mostra como é preciso difundir os hábitos que preservam a saúde bucal e colocar em temática. A gente precisa falar mais sobre isso, né? E o que seria, então, a saúde bucal? De acordo com a Federação Dentária Internacional, a FDI, a saúde bucal é multifacetada e compreende a capacidade de falar, sorrir, saborear e ingerir alimentos, além de transmitir emoções, utilizando expressões faciais sem desconforto ou dor. Então, é a gente ter uma vida, né, sem estar reclamando de dor no dente, sem estar reclamando de uma sensibilidade no dente, você poder ingerir os alimentos sem ficar se preocupando se você vai ter dor, se você não vai ter dor, né? Aí existem outros, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre os 4 principais problemas de saúde bucal, que são os mais comuns, né? Eu escolhi 4, que são os mais comuns. Existem outros, né? Mas os do dia a dia que a gente conhece, vamos pegar esses 4. Primeiro é a cárie,
né, que é a desmineralização da estrutura dental causada pelos ácidos formados pelas bactérias que estão na placa dental. Provoca dor, sensibilidade, né, ao frio ou ao calor, ou se você vai mastigar. Então, a cárie é muito comum, né? A gente, todo mundo praticamente já teve cárie, e a gente sabe que é bem comum acontecer, né? A gengivite, ela já é um problema que eu acho assim, é comum também, mas a cárie eu acho que é mais comum, né? A gengivite, ela é uma inflamação gengival caracterizada por gengiva inchada, vermelha, sensível ou com sangramento durante a escovação. Então, né, às vezes a pessoa vai escovar o dente e aí vê que está sangrando. Isso é por causa dessa inflamação na gengiva. E o tártaro, que é aquela placa, né, que fica sobre o dente, né, e aí tem que ser removida adequadamente durante a escovação, né. Se ela não é removida, o que que acontece? Ela endurece e ela vai fazendo uma camada em cima do dente, né, que aí você tem que ir lá no dentista e ele tem que fazer essa extração, né, com aqueles equipamentos que ele usa, que às vezes chega a ser dolorido. O mau hálito, né, também conhecido como halitose, é normalmente causado por maus hábitos de higiene bucal, infecções que ocorrem na boca, o tabagismo, né, pessoas fumantes costumam ter mau hálito, consumo de álcool, né, alimentos muito condimentados. E como que a gente previne esses problemas, né? Primeiro, fazendo a higiene bucal completa, né, que seria escovação 3 vezes ao dia, usar o fio dental corretamente, escovar a língua e as bochechas, né, internamente, seriam formas de prevenção, tá? E onde que entram os óleos essenciais? Então, né, como que os óleos essenciais, eles podem contribuir na nossa higiene bucal? O primeiro óleo essencial que eu escolhi é o óleo essencial de cravo, tá? Por que que eu escolhi esse óleo? Porque ele é um óleo analgésico, ele é um óleo antibacteriano, ele é antifúngico, anti-infeccioso, ele é anti-inflamatório e ele é um forte antisséptico, né? Ele é antiviral, ele é desinfetante, ainda tem outras funções que eu nem coloquei aqui, né? O que que acontece? Então, o óleo de cravo, gente, ele é muito utilizado, ele pode ser utilizado, né, para as questões de saúde bucal. Depois, no final, eu vou compartilhar com vocês algumas receitas né, que nós podemos, como nós podemos utilizar esses óleos no nosso dia a dia, né? E o óleo de cravo, a gente sempre pensa nele quando a gente está pensando em dor de dente, né? Por quê? Porque o óleo de cravo, quem já mastigou, estava comendo um docinho e mastigou o cravo, que às vezes coloca no beijinho, a gente sente a boca meio adormecida, né? Por quê? Porque o óleo de cravo, ele tem essa função, né? Essa função de dar aquela adormecida, e isso, para quando a gente está com dor de dente, é o ideal, né? Ele adormece e ele dá aquela sensação, ele diminui a dor, né? Então, quando a gente está com dor de dente, o cravo ele pode ser utilizado, mas não só quando estamos com dor de dente, né? Porque como ele é antibacteriano, então ele pode ser utilizado durante, né, a nossa higiene bucal do dia a dia, né? E também ele é antisséptico, né? O nosso próximo óleo. Peraí, então. O On Guard, né? A gente conhece o On Guard porque ele é um mix muito utilizado para aumentar a imunidade, né? Quando a gente pensa em cuidar da nossa imunidade, a gente lembra do On Guard. Aí a gente pensa assim, nossa, mas o On Guard vai ser usado na saúde da boca também? Sim. Inclusive, depois, quem não conhece ainda, vou mostrar que a gente tem a pasta de dente, né? O creme dental da Doterra, que é da linha do On Guard, né? Então, o On Guard, ele é um mix, ele tem cravo, ele tem canela, então ele já tem os óleos ali
prontos para serem usados, né? É um óleo que a gente pode utilizar, né, no nosso dia a dia, na nossa higiene bucal. E a melaleuca. A melaleuca, eu deixei, né, aqui, ele é um óleo excelente. Por quê? Analgésico, antibacteriano, antifúngico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, antioxidante, antiparasitário, e ele é um forte antisséptico, né? Então, melaleuca tem tudo a ver com a saúde bucal. É um óleo excelente, a gente pode utilizar, tá? Depois eu vou passar uma receitinha para vocês, inclusive uma que eu aprendi hoje, eu quero testar também, porque a gente vai aprendendo, né? Eu já utilizava melaleuca na minha higiene bucal e agora eu aprendi uma outra receitinha e eu acho que vai ser melhor. Então, eu acho muito interessante a gente utilizar, né? Aprender, né? A gente vai estudando e a gente vai aprendendo e às vezes a gente vai até mudando, né? É um óleo que praticamente todo mundo tem em casa, principalmente quem tem criança, porque a melaleuca é muito utilizada quando faz, né, machucado, e ele é ótimo para cicatrizar, então ele é um óleo que a gente usa bastante, né, por conta das questões de garganta, de dor de garganta, e agora, e aqui também a gente usa, eu faço um enxaguante bucal e eu uso melaleuca, né? Espera aí, deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci da mirra. Não sei o que aconteceu aqui com o meu slide, que ele deu uma desconfigurada. A mirra é um óleo que ele é anti-infeccioso, ele é anti-inflamatório, ele é antisséptico, adstringente e tônico. Então, ele também pode ser utilizado durante a nossa higiene bucal, tá? Então, mirra é excelente também. Foi uma surpresa até um pouco para mim, porque assim, eu sempre pensei em mirra e sempre utilizei para questões estéticas de pele, né? Eu faço creme e aí eu uso mirra, mas eu nunca tinha ido atrás, assim, de utilizá-lo de uma outra forma, né? E aí, estudando para apresentar essa aula para vocês, eu conheci a melaleuca e falei, eu vou pesquisar outros óleos. E aí eu cheguei no óleo de mirra, que eu achei muito interessante, porque ele tem todas essas funções, né? Essas propriedades, e ele pode ser utilizado também para a gente fazer, inclusive na receita que eu vou passar para vocês, pode ser utilizado mirra, né? Então, é um óleo que às vezes a gente tem, né? Nem sei se todo mundo tem, é um óleo muito valioso, né? E eu cuido do meu, assim, guardo as 7 chaves, mas assim, ele é muito bom. Aí agora eu vou passar para vocês, não sei se vocês têm alguma pergunta até agora, se eu já posso ir para as receitinhas, o que vocês acham? Se alguém tiver alguma dúvida, antes de eu ir para as receitas, já poderia falar. Não? Então tá. Então eu vou passando, né? E aí, se tiver alguma dúvida depois, eu nem todas eu testei, mas assim, as que eu já testei, posso falar, né? E depois a gente pode até combinar de quem testar, de dar o feedback, de falar se realmente é bom, se gostou, né? O primeiro é um que eu tenho aqui em casa, tá? Que é o enxaguante bucal. Esse enxaguante bucal, eu fiz ele principalmente por causa das minhas filhas, que eu deixo lá, né? Eu tenho um no meu banheiro e um no banheiro delas. Ele vai assim, a melaleuca, né? Eu peguei um frasco de 250 ml, tá? Então, aí você vai ter que fazer de acordo com o seu frasco. Para essa quantidade de 250 ml, a gente coloca essa quantidade de gotas, tá? Então, são 3 gotas de melaleuca, 3 gotas de hortelã-pimenta, né? O peppermint, eu não falei dele aqui, mas ele é um óleo que a gente sabe, né, que quando a gente vai, os cremes dentais que a gente utiliza normalmente, eles têm hortelã, né, que tem aquele gostinho, que dá aquele frescor, né? Então, o peppermint, né, também pode ser utilizado aqui para dar aquele hálito refrescante, aquele frescor, aquele geladinho, né? Então, 3 gotas de peppermint, 1 gota de cravo e 1 gota de mirra.
E aí a gente coloca em 250 ml de água, né? Num frasco âmbar, de preferência, né? Um frasco escuro, e aí você vai bochechar, né? Eu coloquei aqui uma vez ao dia, pelo menos, tá? Eu acho que, de repente, na hora de dormir, a última escovação, se você vai usar, né? Se você vai usar uma vez ao dia, use na última escovação, né? Porque daí vai ficar a noite toda e aí ele é excelente, né? Então, essa receita eu posso dizer que é ótima, eu tenho ela aqui em casa, né? A gente usa, essa eu fiz, tá? Aí, aqui eu tenho uma de clareador. Gente, desculpa que tá meio desconfigurado aqui, eu não sei o que aconteceu com o meu slide. Esse clareador que eu achei muito interessante e que eu ainda não testei, mas eu pretendo começar amanhã, tá? Ele, além de clarear, ele também pode tratar gengivite, tártaro, placas, né? Como que a gente vai utilizar e fazer esse clareador? Você vai pegar 100 ml de água, né? Então, pega um copo, 100 ml, né? Um copo de vidro. Nesse copo, você vai colocar 2 gotinhas do óleo essencial de melaleuca. E aí você pensa assim, ah, mas ele, né, para ele misturar, né, porque o óleo daí ele não mistura na água, para ele misturar na água, a gente vai colocar uma pitada de bicarbonato de sódio, uma pitada mesmo, tá? Ou se não quiser pegar lá com a mão, pode pegar assim, pega aquela menor colherzinha que você tem em casa, aquela que você mexe o café lá, pega o cabo dessa colherzinha, né, e aí você vai medir o cabo da colherzinha de bicarbonato. E aí você vai misturar nessa água. E aí você vai molhar a escova, né? Nessa água e vai escovar os dentes. E aí você vai fazer essa escovação um pouquinho demorada, né? Uns 2 minutinhos, pelo menos. E você pode utilizar isso daí em todas as suas escovações. Então, pode ser toda hora que você for escovar, você pode utilizar essa aguinha. E aí você pode bochechar também. Depois que você terminou de escovar, você pega aquela aguinha que sobrou lá no copinho e você pode fazer um bochecho, tá? E aí você deixa aquele óleo, você nem precisa enxaguar, né? Você vai deixar aquele óleo ali fazer o serviço de higienização, tá? Então, esse clareador, ele, assim, hoje eu estava estudando e eu peguei essa receita, e as pessoas que utilizaram, eu vi vários depoimentos que, assim, nas primeiras vezes que fez, já percebeu o dente mais clarinho, né? E as manchas, principalmente quem fuma, que tem aquelas manchas amareladas, né? A pessoa percebeu que já nas primeiras vezes que utilizou, já foi clareando, né? Então, eu tomo muito café, então eu achei muito interessante, porque o café a gente toma muito, eu tomo café bem forte, então vai ficando o dente mais escuro, né? Então, eu vou tentar, vou fazer essa experiência, né? E para ver se realmente é tudo aquilo que eu ouvi, porque eu ouvi maravilhas dessa receita. Achei muito interessante, bem fácil de fazer, você pode deixar lá no seu banheiro mesmo, né? Um copo, o óleo de melaleuca, deixa lá um potinho com bicarbonato, né? Uma colherinha, e daí você prepara ali na hora, né? Então, deixa eu só ver aqui. Ai, Grazi, eu também vou testar porque eu fiquei muito interessada, achei bem legal. Deixa eu ver aqui. E aí eu peguei um depoimento de um dentista, né? Que ele indica, para os pacientes dele, quando faz cirurgia na boca, né? Ou quando estão com gengivite, ou até mesmo de um mau hálito, ele indica essa receita, né? Que é colocar uma gota do óleo de melaleuca e uma gota do óleo de peppermint, né? Você vai colocar isso num copinho com água e vai bochechar de 2, 3 vezes por dia. Gente, isso é muito importante, tá? Ele falou bem, deixou bem claro. Às vezes, as pessoas acham que a quantidade do óleo vai fazer diferença. Então, as pessoas falam assim: ah, então se eu colocar mais gotas, vai fazer mais resultado, vai trazer um resultado melhor. E não é verdade. Não é a quantidade que vai fazer o resultado, tá? É a qualidade do seu bochecho.
Então, você vai colocar uma gota mesmo de melaleuca, uma gota de peppermint, não precisa colocar mais que isso. E aí você vai fazer um bochecho, mas você vai bochechar, fica um tempinho, deixa o óleo agir, né? E aí você vai fazer de 2 a 3 vezes por dia, fazer um bochecho bom, né? Com um tempo adequado, e aí você vai ver que mesmo colocando uma gotinha de óleo, vai trazer resultado. Então, não é a quantidade, tá? É a qualidade do seu bochecho que vai trazer um resultado bom para o seu, no caso, se você tiver feito uma cirurgia, ou às vezes extrair um dente, né? Ou até para o dia a dia mesmo, né? Se está com gengivite, com mau hálito, né? Então, é interessante que você faça, né, esse bochecho de uma forma adequada, tá? Isso é importante. Alguma pergunta do que eu falei? Alguma dúvida? O que vocês acharam das receitas? Vocês acham que dá para testar? Ninguém tem dúvida? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o creme dental, tá? Da doTERRA. Não sei se todo mundo já conhece. Ele é uma delícia, tá? Ele não tem flúor e ele é um clareador natural. Então, ele tem cravo, ele tem canela, e ele vai deixar aquele gostinho, né? Ele é meio docinho, mas ele não tem açúcar, né? Ele tem as propriedades que vai deixar ele meio adocicadinho, mas ele não... E uma coisa interessante é que esse creme dental, ele rende muito, muito, muito mais que os cremes dentais normais, assim, que a gente compra no mercado. Aqui em casa eu tenho esse e eu uso ele muito tempo, né? Ele acaba e eu corto ele e vou pegando, porque você coloca bem pouquinho. Ele não faz aquela espuma, né? Que às vezes a pessoa gosta da espuma, acha que é a espuma que vai limpar. Ele não faz essa espuma, mas ele limpa, ele deixa aquele gostinho, sabe, de limpeza na boca também. E ele é muito, muito econômico. Então você usa muito menos ele do que você usaria um creme dental normal, né? Aí os óleos, né, que eu falei para vocês, não sei se todo mundo conhece, mirra, né, esse óleo que é muito bom para ser usado no dia a dia e no enxaguante, né. O peppermint, que acho que todo mundo conhece, né, tem gente que já gosta até de pingar o peppermint na escova de dente para escovar, né. O On Guard, né, que é o mix da imunidade, que também serve muito para limpeza, inclusive da nossa boca. O cravo, gente, o cravo é uma dica. Quando a pessoa está com dor de dente, claro, né? Hoje em dia a gente já tem muito menos dor de dente que tínhamos antes. Porém, acontece de você ter uma dor de dente e nesse momento não ter assim o acesso ao dentista, ou até foi ao dentista e mesmo assim continuou com a dor, porque o tratamento ainda está em andamento. O que você pode fazer com o óleo de cravo, gente? Você pode pegar um cotonete, molhar no óleo de cravo e colocar no dente que está doendo. Ele vai anestesiar, tá? Ele vai anestesiar, olha lá, a Grazi está falando. A Grazi está falando que ela teve experiência na praia, né? Que ela estava com dor de dente e o que salvou foi o óleo de cravo. Realmente, o óleo de cravo, nesses casos, ele é muito utilizado. Por quê? Porque ele dá uma anestesiada e aí ele diminui a dor. Às vezes até cessa a dor naquele momento. Então, ele é um óleo que é para emergências. Então, o óleo de cravo muito bom para ser usado nesses. E a melaleuca, né, nem fala, porque é um óleo que realmente a gente usa direto, em casa acaba rapidinho, porque para tudo a gente usa melaleuca. É para pele, é para cabelo, né, agora para o enxaguante, para machucado, né? Então, melaleuca a gente usa para tudo. Ah lá, a Kátia está falando que o esposo dela fez com o Deep Blue. O Deep Blue, eu só acho assim, uma questão o Deep Blue ele é um óleo que não pode ser ingerido, né? Então, se você coloca
o cravo, por exemplo, no dente, e você vai engolir um pouquinho daquele óleo, se ele for, né, um pouquinho ali, não vai ter problema, né? Mas o Deep Blue tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se você coloca ele, né, e aí você engole, né, de repente, não sei, pode ser que daí a pessoa não se sinta bem, né, porque o Deep Blue ele é um óleo que não é para ingestão. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, né? Mas, alguém tem mais alguma experiência aí que usou de alguma outra forma? Se usa ou algum outro óleo que eu não falei aqui? Ah, tá. Não vou, peraí. A Kátia falou Tira. que usou por fora. Ah, sim, ótimo. Por fora, beleza, né? Coloca, daí eu acho que também ajuda, porque o óleo ele penetra mesmo, né? Então é interessante, muito bom. A Grazi está falando que uso. Ah, tá, verdade. O Spearmint, né? Que é o hortelã verde, eu também uso, né? Eu uso, eu sempre usei ele colocando ele na escova. Na hora que eu estou escovando, eu gosto do Spearmint, porque ele deixa aquela sensação, até mais, eu acho, que o Peppermint, aquela sensação de refrescância na boca. Então, o Spearmint eu deixo ele no meu banheiro, né? Eu até tinha esquecido de comentar. Eu coloco ele na pasta de dente, depois que eu, né? Ou depois que eu já escovei, eu só pingo ele na escova assim e dou aquela passada e deixo. Porque ele dá aquela sensação de refrescância, né? Aquele hálito bem refrescante. Então, o Spearmint é uma delícia também. Eu gosto bastante. Mais alguém? Gostaria de perguntar alguma coisa? Quê? Mas, moça, Não? Bom, gente, então acho que é isso, né? Se alguém de repente quiser depois. Ah, deixa eu só mostrar aqui para vocês o enxaguante bucal, ó. Eu fiz um frasco assim, e daí peguei um copinho desses copinhos de xarope mesmo, que a gente tem para medir, né? E daí eu coloco aqui e aí uso para colocar na boca, né? Para as meninas lá, porque eu não gosto de colocar vidro muito lá no banheiro delas, mas esse é um frasco, aqui em Maringá eu comprei ali no Armazém da Ju, não é caro, né? Mas eu acho que dá para fazer também, quem tem, frasco de xarope, né? Às vezes tem aqueles frascos de vidro de xarope, dá para higienizar direitinho e dá para fazer nele, né? Porque ele é hum, amplo também, né? E aí dá para usar. Para né? fazer aí só faz o cálculo certinho da quantidade de gotas, né? É que eu esqueci o livro. Aí pode Eu- usar. Certo? Mais alguma coisa? Bom, então acho que é isso, né? Eu quero agradecer a todas pela participação, por vocês terem aceitado o convite. E aí, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode me chamar, que eu tento ajudar do jeito que eu puder, tá bom? Obrigada, meninas. Até a próxima.